Olá, sejam todos bem-vindos da Conferência Ethos, outra atividade que se inicia agora com o seguinte título: Reconhecer os retrocessos do licenciamento ambiental. Hoje contaremos com a participação de 5 palestrantes, incluindo a nossa intérprete de Libras, Deione Albuquerque. Meu nome é Marina Esteves, eu serei a mediadora do nosso painel de hoje. Sou assistente de práticas empresariais e políticas públicas do Instituto Ethos, nas agendas com foco em meio ambiente. Para trazer aqui na nossa conversa hoje os seus insights, contaremos com André Lima, advogado, coordenador do projeto Radar, Clima e Sustentabilidade do IDS. Cristina Leme Lopes, analista legal sênior com foco em Direito e Governança do Clima no Climate Policy Initiative Brasil. Luísa Lima, assessora de Políticas Públicas do Greenpeace Brasil. Raoni Rajão, professora de Sociologia Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de Minas Gerais. E por último, Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos convidados, um pequeno comentário. Enquanto o Brasil viveu e vive um momento crítico da pandemia, há setores que aproveitam para acelerar o desmonte da fiscalização ambiental e passar a boiada, expressão que ficou popular nas redes sociais. É possível afirmar que determinados setores encaram a situação como uma oportunidade? A escolha pela tramitação de projetos de lei, como o da regularização fundiária, atividades econômicas dentro de territórios indígenas e o licenciamento ambiental, que é o nosso foco na atividade aqui de hoje, pode ser explicada de qual maneira? Por que essa priorização? Como é que este processo acaba por minar a oportunidade do debate público, ao mesmo tempo que ameaça avanços e manutenção das políticas ambientais? Sem esse respeito, como será possível garantir a proteção dos biomas florestais, além da dignidade e bem-estar dos povos originários? Com esse pequeno comentário, gostaria de começar as nossas apresentações. Nossa ordem de apresentações vai ser um pouco diferente da ordem da apresentação dos palestrantes aqui. Nossa primeira rodada contará com de fala e na rodada o fechamento de 3 minutos por pessoa. Então, depois de dadas essas explicações, gostaria de passar a primeira fala para a Luísa Lima, assessora de políticas públicas do Greenpeace. Muito obrigada, Luísa. Fique à vontade com seus 10 minutos. Olá, Marina, obrigada pelo convite, a Ethos, agradeço também aqui, vai ser um prazer trocar esses minutos, horas de debate aqui com esses colegas tão renomados no tema, e trazer à tona, né, a importância desse assunto, que é o licenciamento ambiental, de fato, para a roda aqui da Conferência Ethos. Acho muito importante mesmo o assunto para cá. E eu começo dizendo assim, acho que um pouco trazendo isso que você mesma colocou na introdução, Marina, que é um momento em que, né, é possível aprovar aquele que foi considerado o pior texto de todos já apresentados em 17 anos de tramitação do licenciamento ambiental, né? Como que é possível, durante uma pandemia, que, né, está tirando a vida de milhares de brasileiros, durante uma crise política sem tamanhos, durante uma crise econômica, né, enquanto o brasileiro passa fome, literalmente, no Congresso Nacional estão vendo isso como uma oportunidade de fato, avançar com tantos retrocessos no campo socioambiental. Isso só é possível, de fato, porque eles têm que contar com a falta de participação da sociedade dentro desse debate, porque são assuntos que claramente não interessam a sociedade brasileira, que são prejudiciais para o nosso meio ambiente e, com consequência disso, prejudiciais à economia brasileira, né, são prejudiciais à imagem do Brasil lá fora, mas são comandadas por grupos de interesses ali dentro do Congresso Nacional, aliados ao governo Bolsonaro, que tem um projeto muito claro, né, explícito, de fato, de destruição da política ambiental que por décadas foi construída, né, ele tem conseguido avançar de muitas formas no âmbito infralegal, né, foram 2 anos e meio de muita destruição
da nossa legislação e dos nossos órgãos, né? O Ministério do Meio Ambiente ficou extremamente fragilizado durante todo esse mandato, sem perspectivas de melhora com um novo ministro, importante enfatizar isso, né? Porque do governo Bolsonaro, sempre a sinalização que vem é de fato, de avançar com os retrocessos. E aí, aliado a isso, a novos presidentes das casas legislativas, né, especialmente o Arthur Lira, que foi extremamente apoiado pelo Bolsonaro para sua eleição, e tem ali colocado de forma também bastante explícita o interesse de pautar esses projetos que vêm como prioritários do governo, da bancada ruralista, uma bancada que representa esse agronegócio velho, esse agronegócio do passado. E foi nesse contexto em que o licenciamento ambiental foi aprovado na Câmara dos Deputados, e tantos outros projetos a gente tem lutado diariamente para que não sejam aprovados, como um projeto de regularização fundiária, que na verdade é um projeto que vai beneficiar grileiros de terras, como projetos que vão escancarar as terras indígenas para a exploração econômica, né, que vão dificultar cada vez mais a demarcação dos territórios, né, de forma inconstitucional, indo contra os direitos dos povos indígenas. É nesse contexto em que a sociedade civil está impossibilitada de participar do debate legislativo, né? Por conta da pandemia, o Congresso Nacional está funcionando de forma muito diferenciada, então as comissões, as audiências públicas estão muito restritas, a sociedade não pode participar desse debate, e é assim que eles colocam os textos para serem votados, exatamente dessa forma. O licenciamento ambiental, por exemplo, veio a conhecimento da sociedade 2 dias antes de ser pautado em plenário. Ainda assim, né, mesmo com toda a celeridade, falta de debate, foram dezenas de manifestações que saíram da sociedade dos mais diversos campos, né, dos grupos ambientalistas, movimentos indígenas, movimentos do campo, procuradores, 9 ex-ministros de meio ambiente, enfim, foram 9 cartas, 10 cartas, colocando luz sobre os problemas daquele texto, né, mostrando a gravidade para a legislação brasileira na aprovação desse texto. E foi esse texto que foi aprovado e que agora está no Senado Federal. Acho que né, a gente vai ter aqui, tem especialistas muito notórios no tema, que podem aprofundar os pontos, né, assim, em si, mais técnicos e jurídicos de problemáticas do licenciamento, mas o que ele traz, né, é que eu vou colocar um pouco geral, assim, depois a gente aprofunda também nas outras falas, mas o que foi aprovado, de fato, foi um texto do não licenciamento ambiental, né, o licenciamento ambiental existe, é um conjunto de regras, né, para garantir segurança nos empreendimentos, né, uma série de regramentos para que os empreendimentos possam mensurar os seus potenciais impactos e riscos e, com isso, mitigá-los, né, ou compensá-los. E o texto aprovado, na verdade, ele é um texto do não licenciamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele dispensa uma série de atividades do licenciamento, que simplesmente, então, passam a não precisar mais de licenciamento, e também, além disso, ele cria, praticamente para boa parte dos empreendimentos, porque coloca os empreendimentos de médio e baixo risco dentro de uma categoria passível de um autolicenciamento. Isso é algo que nem foi sequer debatido aprofundadamente com a sociedade, já foi aprovado e vai gerar uma série de inseguranças jurídicas no país para os próprios empreendedores, porque você coloca na mão deles a responsabilidade sobre atestar ali o seu próprio potencial risco, mas sem clareza, né? O texto também abre uma possibilidade de que estados, municípios possam fazer o seu próprio regramento e dizer o que vai entrar, o que vai ser considerado baixo risco, alto risco, o que vai ser passível de autolicenciamento. Isso, além de gerar, novamente, uma insegurança jurídica e uma confusão na legislação nacional, né? Uma lei geral de licenciamento teria como objetivo justamente ser uma lei ali guarda-chuva que pudesse, né, abarcar uma legislação geral, dando orientações para toda a federação. Na verdade, ele faz o oposto, porque ele deixa à mercê, deixa a cargo dos estados e dos municípios
fazerem esse tipo de regramento. Isso, além dessa insegurança jurídica, também pode gerar uma guerra entre essas localidades, uma chamada guerra fiscal ambiental, porque a gente pode supor que uma localidade, para tentar atrair empreendimentos para a sua região, possa, então, ali flexibilizar ainda mais os regramentos, né? Isso vai gerando cada vez mais problemáticas, na verdade, que vão cair sobre os empreendedores. E muitos empreendedores já perceberam isso, tanto que a gente tem visto constantes e crescentes manifestações, né? Semana passada, 140, ou semana retrasada, 140 empresários, né, escreveram uma carta endereçada ao Líria e ao Pacheco, mostrando suas preocupações com o avanço dessas legislações. Além disso, parlamentares europeus, 40 empresas da Inglaterra também já escreveram cartas direcionadas aos presidentes do Congresso Nacional, todos eles citando diversas legislações, dentre elas o licenciamento ambiental, entendendo que é vital para que o Brasil possa continuar sendo um país exportador, né, que consiga estar bem posicionado economicamente dentro de um mundo no centro, no pilar dos debates, né, eu não sei se está falhando um pouquinho a minha conexão aqui, vou continuar falando, mas pareceu, tá, legal. Esse tipo de alerta vindo de todo o mundo que mostra que a gente precisaria avançar nas nossas legislações, né, e mais segurança e proteção para as nossas florestas, para os nossos povos, né, para os empreendimentos aqui no país, para que com isso a gente possa avançar enquanto país, enquanto sociedade, né, para uma sociedade mais justa, mais equitativa e que esteja de fato posicionada no lugar que deveria estar, né, que é de uma potência ambiental. O Brasil, por anos, foi exemplo no mundo, né, de redução de políticas efetivas e eficazes de redução do desmatamento, quando fez metas voluntárias de redução de emissões, né, em Conferência do Clima, nos colocou num patamar que é onde a gente deveria estar. Infelizmente, a gente está voltando para trás. A gente precisa agora fazer o quê? A gente precisa garantir que esses retrocessos cessem, né, que a gente não possa continuar a avançar em direção ao passado, né? Então, o texto do licenciamento ambiental agora se encontra no Senado Federal. A gente espera, né, e pede, pressiona para que os senadores não ajam como os deputados agiram, né, em passar esse texto de uma forma sem debate, sem discussão, né, de uma forma irresponsável, e que vai gerar, inclusive, né, possibilidade de judicialização desse texto, se ele for aprovado dessa forma. A gente espera consciência por parte dos senadores da responsabilidade que eles têm enquanto representantes do povo brasileiro e façam um debate adequado, né? Esse texto não pode ser passado nesses termos, nessa velocidade, sem debate, durante uma pandemia que impossibilita a gente de ter o debate adequado e também tem uma série de outros assuntos de grande relevância em pauta, né? Vamos centrar esforços naquilo que de fato importa para o Brasil neste momento: vacina, comida, segurança, economia, né? Garantir o sustento da vida dos brasileiros e não avançar com uma legislação que vai justamente nos colocar mais em perigo, né? Que vai colocar os povos indígenas, as comunidades tradicionais mais a perigo. A gente precisa, então, que os senadores, né, e por isso acho muito importante que as empresas, né, se posicionem também neste momento. É vital que a gente tenha cada vez mais a sociedade junto com todos os setores, né, vindo do terceiro setor, do segundo setor, se posicionando e colocando o Brasil que a gente quer, né, e o texto de licenciamento ambiental é um texto fundamental nesse sentido, porque ele é um texto, é uma política das mais importantes que existem no país e que está a perigo da gente cometer o maior retrocesso da legislação, né, e tornar o Brasil uma possibilidade de uma fábrica de Marianas e Brumadinhos, porque até mesmo, né, os casos de mineração, o texto não deixa claro, deixando possibilidade de que as barragens de rejeitos, como a de Brumadinho e Mariana, por exemplo,
possam ser passíveis de autolicenciamento, enfim, há ali uma série de problemas no texto, que eu não vou entrar aqui, porque eu sei que vão ser muito bem cobertas pelos meus colegas aqui na mesa, mas que precisam ser bem trabalhadas. Os senadores têm uma responsabilidade muito grande nesse momento em adequar esse texto, e para isso não é preciso ter pressa, pelo contrário, é preciso ter debate, ter uma qualificação técnica e jurídica ali por detrás para a gente garantir um texto adequado e que vai, sim, nos levar para frente. Uma lei geral do licenciamento ambiental é uma lei benéfica para a sociedade, né? Acreditamos que é importante, sim, essa legislação, mas de uma forma que, de fato, a caracterize como uma lei geral de licenciamento ambiental, e não uma lei que nos leve, que tenha os seus objetivos totalmente revestidos e que nos leve para uma insegurança jurídica e para a possibilidade de maiores impactos socioambientais no país. Acho que nesse momento é isso, encerro por aqui, e depois a gente, então, né, depois acho que vai ter mais possibilidades da gente debater, né, junto. Então, tá bom. Obrigada. Muito obrigada, Luísa, pela sua abordagem da contextualização do texto da PL, os principais pontos, como é que esse texto pode ser encaminhado para o Senado e que a gente espera que tenha outros encaminhamentos que a gente observou no Congresso Nacional, certo? Muito obrigada. Agora eu vou passar a fala para a nossa segunda palestrante do dia, Sueli Araújo. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aí com seus 10 minutos, depois a gente volta aqui para o grupo. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite para debater um tema tão importante para o país quanto a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. É preciso chamar a atenção que a ideia da Lei Geral ela surge dos ambientalistas há muito tempo atrás, na verdade, antes do processo de 2004, com um projeto de lei do ex-deputado Fábio Feldman. Depois, em 2004, o deputado Luciano Zica resolve começar uma nova discussão, porque a anterior não estava tendo sucesso em ser votada, em ser pautada, e esse processo, ao longo dos anos, ele vai, aos poucos, invertendo o tom, né? Na verdade, de uma ideia que partiu de parlamentares ligados ao movimento ambientalista, a gente começa a ter uma série de textos que caminham na linha da flexibilização. E chegamos até agora ao texto recentemente aprovado pela Câmara, que eu chamo a mãe de todas as boiadas, né? Porque, na verdade, é um texto, é o pior texto nesse processo todo, e é um texto quase inacreditável, porque, na prática, o que eles estão fazendo é implodindo com o licenciamento ambiental do país. Eu vou destacar alguns tópicos. Eu pessoalmente acho que o autolicenciamento, que o texto deixa aplicar para mais de 90% dos casos que são licenciados hoje no país, é o pior ponto do texto hoje. Esse autolicenciamento, ele vem meio camuflado de licença por adesão e compromisso. Licença por adesão e compromisso é uma modalidade de licença aplicada por alguns estados, com problemas, mas já tem aplicação no país, mas sempre para empreendimentos de baixo impacto e baixo risco. É o único caso de licenciamento em que você não tem uma entrega de estudo ambiental pelo empreendedor. Você entrega simplesmente uma ficha preenchida de qual é o empreendimento e o órgão licenciador já tem prontas condicionantes para aquela modalidade de empreendimento. Como você não analisa o local específico, esse tipo de licença sempre foi encarada como exceção. E a proposta Neri Geller, aprovada pela Câmara, transforma isso em regra. Quer dizer, e mais do que isso, fala que até a própria conferência do relatório de caracterização do empreendimento, da ficha, vai se dar por amostragem. Quer dizer, o órgão ambiental sequer vai ler qual a indústria que está sendo implantada, qual é uma mineração, por exemplo, de uma extração de areia que vai ser realizada. Isso vai ficar só no computador. O olho humano, de vez em quando, por amostragem, vai conferir tudo isso,
é realmente eu não conheço, e eu estudo o tema licenciamento há bastante tempo, eu não conheço nada parecido em outro país nessa escala, no sentido de simplesmente preencher uma ficha no computador e achar que isso é uma licença. Por que não é uma licença? Porque a alma do licenciamento, na verdade, é a avaliação de impactos ambientais, em que você estuda alternativas técnicas e locacionais. Nesse tipo de processo que eles estão instaurando como regra, você não vai avaliar se a indústria tem que ficar 200 metros para cá, 100 metros para lá, se afastar da área de preservação permanente, nada disso. Você só vai preencher uma ficha na internet. Se alguém acha que isso é licença, está muito enganado e com certeza vai ter da judicialização no Supremo no primeiro dia. Além disso, o texto tem 14 modalidades de isenção de licença, algumas preocupantes, como melhoramento de infraestruturas pré-existentes. Isso daí vai dar certo, esse tipo de expressão abrange de um bueiro de uma rodovia lá do ministro Tarcísio a um alteamento numa usina do Madeira. Tudo isso é melhoramento da infraestrutura pré-existente e o texto está isentando isso de licença. O texto isenta de licença estação de tratamento de esgoto. Qualquer um que já tenha visitado uma estação de tratamento de esgoto sabe que ela é importantíssima, mas que ela tem que ser licenciada, porque qualquer problema, o rio vai estar contaminado. Né? Então, assim, realmente o texto ele é uma sucessão de quase de horrores jurídicos, assim, pelo menos no meu entendimento. Na parte de proteção dos indígenas e quilombolas, ele restringe demais a legislação, ele fere a Constituição de uma forma bem marcante, ao só analisar os casos de terras indígenas homologadas e de territórios quilombolas titulados. No caso dos quilombolas, 84% dos casos não vão estar titulados, e o texto simplesmente ignora os direitos dessas populações por um erro, na verdade, do governo, que não deu os títulos garantidos pela Constituição. Né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, essa parte também é bastante frágil. A parte das condicionantes, o texto limita demais a parte de você, condicionante, toda licença tem que a gente chama condicionante. A licença em si é o papel, e na licença está licenciado, né? Mas você tem que fazer X, Y, Z e vai listando, né? As condicionantes da hidrelétrica de Belo Monte são várias páginas, um catatal assim. Mas na parte de definição de regras sobre condicionantes, o texto procura o tempo todo restringir as condicionantes que protegem o meio socioeconômico. Então, por exemplo, se você vai implantar uma hidrelétrica e o tamanho da cidade explode, né? Ele impede que você coloque para o empreendedor gerenciar, por exemplo, a parte de escolas, postos de saúde para aquela população que está explodindo, e ele está jogando, então ele está tirando do empreendedor e jogando no colo de quem? Do prefeito, porque o prefeito vai ter que se virar com tudo isso, né? Também impede condicionantes em relação a impactos indiretos, como desmatamento. Então, realmente, o texto, ele é benéfico, né? Ele é benéfico para os empreendedores, sejam empreendedores privados ou públicos, e ele dilui as responsabilidades, né? Dilui todos nós, cidadãos, vamos ter que arcar com esses ônus coletivos, né? Com esse prejuízo que está espalhado para toda a comunidade. Inclusive, é importante chamar a atenção. Eu tenho uma preocupação muito grande com o aumento de desmatamento, com essas restrições em relação às condicionantes. Há um olhar também, só para caminhar assim, mais ou menos para terminar o raciocínio, há um olhar que eu considero um olhar pelo retrovisor, e não um olhar para frente. Então, você faz uma lei de licenciamento ambiental olhando as regras atuais como entraves, e entrave a gente quer tirar da nossa frente, né? Então, entrave você afasta. Então, as pessoas que redigiram esse último texto não entendem que, na verdade, o licenciamento é uma ferramenta para você garantir sustentabilidade. Ele sempre foi isso. Talvez seja a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente nesse sentido.
no lugar de ajudar a completar o licenciamento, que lá tenta atuar sozinho, né, e como tenta atuar sozinho, vira geni, né, culpado de todos os problemas do país. No lugar de ajudar, por exemplo, inserindo normas sobre zoneamento ecológico-econômico e correlacionando com a licença, em vez de inserir normas sobre avaliação ambiental estratégica, que é uma análise que é feita anos da licença anos antes de você analisar empreendimento por empreendimento, né? Na avaliação ambiental estratégica, você analisa todo um conjunto de empreendimentos sobre o ponto de vista ambiental muito antes deles serem licenciados caso a caso. O texto continha regras, mesmo no texto do deputado Kim, continha regras sobre esses assuntos, algumas referências à avaliação ambiental estratégica e ao zoneamento ecológico e econômico, e isso simplesmente some do texto Neri Geller. A parte de análise, por exemplo, de política climática, de você poder exigir do empreendedor medidas de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, também some do texto. Então, é um texto com olhar para o passado, quando o licenciamento foi instalado no país em escala nacional lá em 1981, ainda diminui, ainda tira coisas que estão em vigor, né? E também não inova e não traz medidas que realmente vão garantir melhorias no processo de licenciamento. Ninguém é contra racionalizar processos. Eu, pessoalmente, acho que a lei pode incluir prazos, não tenho problemas com isso. O problema é você olhar, fazer uma lei voltada para o passado e procurando afastar as regras ambientais. Realmente, vou voltar a usar a minha expressão, a mãe de todas as boiadas. As boiadas do ex-ministro Salles vão parecer coisa muito pequena após a aprovação dessa lei, se ela não for alterada. Muito obrigada, Sueli. Definitivamente uma aula sobre o histórico da tramitação, apontando para a complexidade de todos esses pontos que você traz do texto, suas implicações jurídicas. Muito obrigada pela sua fala. Sem dúvida, a mãe de todas as boiadas. Agora eu passo, então, a palavra para o nosso próximo palestrante, André Lima. André Lima é advogado e coordenador do projeto Radar, Clima e Sustentabilidade do IDS. Seja bem-vindo, André. Pois é, amigos e amigas, uma alegria estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto que é um assunto de primeira ordem e importância quando se discute sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, presente e futuro do Brasil, sobretudo nessa situação de pandemia, né? Pós-pandemia, como fazer para acelerar o nosso desenvolvimento num novo rumo, né? E o projeto que a gente está discutindo aqui, debatendo, o projeto de lei de licenciamento ambiental, embora seja, como a doutora Sueli lembrou, um projeto que, aliás, ele foi antecedido, né? Teve um projeto de lei em 1988 do deputado Fábio Feldman, e depois veio esse em 94 pelo deputado 2004, quer dizer, pelo deputado Luciano Zica, né? E, portanto, há muito tempo vem se discutindo esse assunto. Todavia, esse último projeto aprovado na Câmara dos Deputados há um mês atrás, ele foi uma grande novidade. Ele tem muito pouco de tudo aquilo que foi discutido nas várias vezes em que esse projeto foi debatido na Comissão de Meio Ambiente e em outras oportunidades, né? Mas é preciso dizer, primeiro, que nós estamos tratando, e eu vou dizer aqui, infelizmente, do principal instrumento da política ambiental hoje no Brasil. E por que infelizmente? Porque gostaríamos muito que o Brasil tivesse evoluído muito mais e que o licenciamento ambiental fosse apenas mais um instrumento, mas que nós tivéssemos mais planejamento ambiental, mais educação ambiental, mais instrumentos econômicos para a sustentabilidade, mais ordenamento territorial, gestão territorial, ou seja, uma série de outros instrumentos da política de meio ambiente poderiam ter avançado muito desde da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente em 81 e desde a Constituição de 1988, né, que foi o marco para nós aí, em termos de um novo momento
da questão regulatória e programática para o desenvolvimento sustentável. Mas, infelizmente, avançamos, apesar de muitas novas leis boas, importantes, muitos novos programas importantes que vieram sendo definidos ao longo desses últimos 30 anos, o licenciamento ambiental ainda se constitui como, talvez, hoje, a principal ferramenta, o principal instrumento de controle, né, ambiental no país. Né? Digo isso não apenas como advogado que atua há 27 anos nessa área, mas fui secretário do Meio Ambiente no Distrito Federal, Brasília, entre 2015 e 2018. Foram 3 longos e intensos anos discutindo e implementando essa legislação. E o fato é que o licenciamento ambiental, claro, sem sombra de dúvidas, ele pode, deve, precisa ser aprimorado, precisa ser modernizado, precisa ser desburocratizado, precisa ser mais equilibrado. Eu não tenho dúvidas disso, porque como secretário tive que, de alguma maneira, apesar do licenciamento ambiental não ser um assunto político, mas muitas vezes um secretário é chamado para tentar dirimir, inclusive, controvérsias técnicas, porque o licenciamento ambiental, mesmo na parte técnica, não é um assunto matemático, né? Não é apenas ciência exata. Tem determinadas decisões, sobretudo na ambiguidade da lei, interpretações que os órgãos ambientais devem adotar, devem assumir, sempre a partir de princípios, critérios, diretrizes da gestão que está sendo conduzida. A nossa amiga Sueli, por exemplo, foi presidente, a doutora Sueli foi presidente do IBAMA durante 2 anos, teve que assinar mais de 1000 licenças, não é, Sueli? E certamente teve momentos que ela teve que fazer opções de interpretação normativa a partir de princípios, né, do direito ambiental, a partir de princípios constitucionais, como a legalidade, a moralidade, e dentre a publicidade, a transparência, dentre outros. Bom, tudo isso para dizer que a nossa lei precisa, sim, ser aprimorada, não tenho dúvidas disso. Agora, o que temos aí, como disse a Sueli, a mãe de todas as boiadas, sem sombra de dúvidas, um retrocesso que pode, se for consolidado no Senado, vai criar um problema muito grande de governança ambiental no Brasil. Por quê? Porque está abrindo a porteira em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. Teremos leis municipais, teremos leis estaduais regulamentando esta matéria sem uma base mínima, um critério mínimo comum, porque essa lei, ela vem ou viria exatamente para trazer um piso mínimo, uma base, uma estrutura, uma espinha dorsal para o sistema de licenciamento ambiental no Brasil. E o que ela faz é exatamente quebrar a espinha dorsal do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O projeto de lei aprovado na Câmara faz isso, a não estabelecer, por exemplo, parâmetros mínimos para licenciamento ambiental com estudo de impacto ambiental, ao dispensar dezenas de atividades de licenciamento ambiental, ao permitir que órgãos estaduais e municipais definam de forma livre, o que regulamentar, como regulamentar. Então, realmente essa lei, ela traz uma insegurança jurídica muito grande. E aí agora falo como advogado. O argumento fundamental daqueles que defendem o projeto de lei aprovado na Câmara é que nós precisamos de segurança jurídica. Mas, na realidade, o que se está entregando para a sociedade não é segurança jurídica. E aí está a importância de um debate desse aqui numa conferência do Instituto Ethos, que é um instituto que trabalha por responsabilidade socioambiental corporativa, que hoje em dia se tornou, agora a gente fala nas 3 letrinhas, né? ESG, ou ASG, ou ESG, Environmental, Social and Governance, e não há governança privada instituída por qualquer empresa que sobreviva à ausência de governança pública para fora de suas porteiras ou dos seus muros, porque uma empresa que implemente todo um sistema de rastreabilidade, por exemplo, da pecuária, né, para poder exportar carne, garantindo que a sua empresa não tem nenhuma associação com desmatamento ilegal, vai ser difícil ela tentar esconder que o Brasil está aumentando significativamente o desmatamento na Amazônia. E o que está queimando no mercado internacional não é a carne da empresa A, B ou C, é a pecuária brasileira, é a exportação brasileira,
é a falta de governança que o Brasil, infelizmente, tem se esforçado em demonstrar, sobretudo nos últimos anos. Eu não vou detalhar muito, porque eu acho que a Sueli falou de algumas coisas importantes, a Luísa também, certamente a Cristina também vai falar, o Rajão vão poder apresentar alguns temas. Eu só reforço que a licença ambiental por adesão e compromisso, a LAC, da forma como ela está, é um desastre. Eu fui secretário de Meio Ambiente e defendi a LAC no Distrito Federal, aprovamos uma lei distrital, mas a LAC do Distrito Federal está vinculada a empreendimentos de baixo impacto e atrelada a um zoneamento ecológico econômico que define previamente a questão locacional. Porque mesmo o empreendimento em tese de baixo impacto, dependendo de onde ele se instala, ele deixa de ter um baixo impacto, né? Se ele for, por exemplo, numa área limítrofe, de uma vereda ligada a um parque nacional, numa área de mananciais que vai trazer água para a dessedentação humana, abastecimento humano, né? Isso pode ter um impacto. Um posto de gasolina, que é considerado de baixo impacto, ao lado de um manancial público, ele tem um potencial enorme de causar doenças gravíssimas, né? Então, a LAC ela também tem que estar vinculada à questão locacional. E o que essa lei faz é pior do que simplesmente um autolicenciamento por adesão e compromisso para empreendimentos de médio impacto. Ele dispensa a certidão de uso do solo, quer dizer, nem a adequação do empreendimento à área onde se pretende instalar vai ser previamente aferida, sequer pela prefeitura, sequer pelo município, muito menos pelo Estado, que muitas vezes está distante daquele município, não tem nem como aferir a legislação municipal de uso do solo, porque a gente sabe que a transparência do próprio sistema legislativo municipal é precária, né? O licenciador lá no órgão estadual vai ter que conhecer todas as leis municipais de uso do solo, né, do seu estado. São Paulo são mais de 600 municípios, né? Então, essa lei realmente, o que ela está fazendo? Ela está substituindo uma suposta burocracia e um suposto custo, que de fato existe, né, que é o custo de uma consultoria ambiental, de uma equipe transdisciplinar ou interdisciplinar para fazer o licenciamento ambiental e um órgão ambiental para examinar a licença, está trocando por uma banca de advogados, um promotor de justiça, um procurador de justiça, juízes, desembargadores e ministros do STJ e STF, porque essa licença pode durar até o Supremo Tribunal para ela ser garantida. E qual é o impacto disso para investidores? E não precisa ser internacionais, porque a gente apela muito para os investidores internacionais. Os investidores nacionais não são menos inteligentes, né? Então, essa lei traz muita insegurança jurídica, esse projeto de lei. O Senado precisa se colocar como o adulto na sala. Nada contra as crianças e adolescentes, mas, assim, nesse debate, né, me parece que a Câmara perdeu a noção, né? Muitos dos que decidiram e que votaram não sabem nem o que é um licenciamento ambiental, nunca pegaram um processo de licenciamento ambiental, nunca leram um estudo de impacto ambiental e estão decidindo sem saber o que estão falando. Então, o Senado precisa equilibrar esse jogo, precisa repor a responsabilidade na mesa, pôr essa bola no chão, inclusive no sentido não só de corrigir tecnicamente, do ponto de vista normativo, mas de fazer uma concertação política, porque não adianta aprovar algo melhor no Senado e voltar para a Câmara, porque esta Câmara, da forma como ela está colocada, ela não tem nenhum juízo de valor sério, né? É preciso implementar um programa ESG na Câmara, porque ali, né, o environmental e o social está completamente sem governance, né? Então é muito importante que o setor privado, as empresas que estão aqui apoiando, patrocinando, se envolvendo com esse debate junto do Instituto Ethos, se apresentem. Por quê? Porque quem vai fazer a diferença não são os ambientalistas. Nesse momento, não é mais um assunto para ambientalistas, né? Os parlamentares que têm alguma afinidade com o ambientalismo não chegam a 25% do parlamento, né? E a gente sabe que a gente tem uns outros mais ou menos 25% que sabem o que querem e que não querem sustentabilidade ambiental. Agora, quem é que vai abordar os 50% de parlamentares que, assim, estão lá, fazem um certo jogo político, não são antiambientais, não são ambientalistas,
não são necessariamente governistas sistêmicos, mas também não são oposição. Alguém tem que abordar esses 50% do parlamento. E eu não tenho dúvidas que essa responsabilidade recai sobre o setor privado, que tem um acesso bom aos parlamentares de centro, aos parlamentares que, né, podem fazer a diferença, serem os fiéis dessa balança. Concluo agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse debate. Agradeço a oportunidade e sigo aqui para ouvir os demais palestrantes e depois fazer uma rodada de interação. Muito grato. Muito obrigada, André, pela sua fala. Com certeza, gostaria de pegar um pouco o gancho que você traz sobre esse paradoxo do texto em relação à segurança jurídica, né, que está se alcançando algo diferente do que se propõe. E eu recebi uma pergunta um pouco nesse sentido, eu vou falar agora, mas você pode abordar na sua outra fala, ou os demais palestrantes também fiquem à vontade para abordar essa questão. A pergunta é o seguinte: o Brasil, que já foi um país protagonista na agenda ambiental, tem se tornado no debate internacional um possível protagonista da uma ameaça em sua governança ambiental e climática? A quem interessa a fragilidade, insegurança jurídica e insegurança climática? Então, um pouco destrinchar esse ponto que você apresentou aqui para a gente. Mas com isso, eu também gostaria de chamar a nossa quarta palestrante do dia, Cristina Leme Lopes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Cristina é analista legal sênior com foco em direito e governança do clima no Climate Policy Initiative do Brasil. Muito bem-vinda, Cristina. Fica à vontade com seus 10 minutos. Obrigada, Marina. Eu agradeço ao Instituto Ethos pelo convite para participar dessa conferência, cumprimento os demais convidados dessa mesa virtual. Os temas desse debate eles são muito amplos, né? Eu acho que os meus antecessores falaram bastante sobre as questões do PL do licenciamento ambiental, e eu vou aproveitar, então, para falar sobre os outros retrocessos legislativos e administrativos na política ambiental brasileira. São muitos assuntos, mas eu vou me debruçar sobre 2 temas que eu tenho estudado, né, e analisado e acompanhado mais. O primeiro é a regularização fundiária, e o segundo são as alterações nas regras de fiscalização e aplicação das multas ambientais. O CPI tem acompanhado de perto, né, a questão da regularização fundiária desde a edição da medida provisória 910, no final de 2019. Essa medida provisória foi muito controversa, ela trouxe propostas de alteração que mudavam bastante o marco legal da regularização fundiária de posse em terras públicas, e ela acabou perdendo a validade justamente pela pressão da sociedade civil, porque ela estava em tramitação quando sobreveio, né, a pandemia e mudou todo o rito do procedimento legislativo. Então, havia um acordo na época de que assuntos que não diziam respeito à pandemia, que não eram urgentes e que não pudessem ser debatidos com a sociedade, não deveriam ser passados, né, no Congresso Nacional. Então, de fato, isso aconteceu, a medida provisória ela não foi aprovada, mas o que acontece é que projetos de lei foram propostos, né, retomando, alguns até piorando os aspectos, as mudanças que a MP pretendia fazer. E quais são esses pontos mais sensíveis que hoje estão lá na pauta do Congresso? A primeira questão desses projetos de lei, que é muito grave, diz respeito ao marco temporal. O marco temporal é aquela data, né, que delimita posses até aquele marco temporal podem ser regularizadas, né? E aí aquele posseiro se torna o proprietário da área. E após esse marco temporal, todas as outras posses são irregulares, são grilagens, são invasões de terra. Então, hoje, a legislação atual, ela permite que posses até dezembro de 2011 sejam regularizadas. E o que esses PLs, né? Porque a gente tem 2 projetos de lei em andamento, assim, 2 principais projetos de lei. O projeto de lei 510, que tramita no Senado Federal, e o projeto de lei 2633, que tramita na Câmara dos Deputados. E esses projetos têm outros projetos apensados, então são diversas as alterações. Com relação ao marco temporal, esses projetos pretendem trazer essa data mais próxima, fazendo com que invasões recentes possam ser regularizadas. Um outro ponto sensível diz questão ao procedimento, né? Eles querem estender o procedimento mais flexível, autodeclaratório, que hoje é permitido para posses de pequenos até 4 módulos fiscais, estendendo esses imóveis para médios e grandes.
E o terceiro ponto é o enfraquecimento das regras, né, ambientais que vão permitir a regularização de posses onde houve um desmatamento legal sem qualquer contrapartida para a regularização desses passivos. E como é que esses PLs estão sendo passados, né, estão sendo discutidos? Na verdade, eles não estão sendo discutidos. Os parlamentares eles estão justificando esses projetos, dizendo que é preciso regularizar as posses históricas. Os pequenos agricultores foram incentivados a ir para o centro, o norte do país, né, desde a década de 60, 70, e é injusto que eles estejam lá sem, até hoje, terem a propriedade, o título da terra. No entanto, a legislação atual, a lei 11.952, ela é de 2009, mas ela já foi alterada fortemente em 2017 e ela já permite a regularização de todas as posses até dezembro de 2011. Então, essas alterações que estão sendo propostas no marco temporal, eles não vão beneficiar a essas posses históricas e antigas. Se essas posses não estão conseguindo, até hoje não foram regularizadas, não é por conta da legislação, né? Porque o marco temporal hoje permite 2011. 2011 é muito próximo, é 10 anos atrás. E que vários PLs estão propondo é estender esse marco para 2014, 2018. O que isso traz, né, de mensagem? A mensagem de que vale a pena invadir terra pública, porque lá na frente a gente pode mudar a lei de novo, né? Então, é muito preocupante que se aprove um projeto de lei que, a todo momento, altere esse marco temporal da regularização fundiária. Outro argumento dos parlamentares é de que, poxa, a gente não consegue regularizar essas pequenas posses porque o procedimento é muito burocrático. Mas também, para os pequenos, a legislação atual já permite um procedimento mais flexível, né? Um procedimento que basta a declaração do ocupante, a apresentação de alguns documentos, sem vistoria no local. Já permite hoje que seja feita uma vistoria remota. Então, como esses pequenos eles já representam mais de 90% das posses, não há justificativa para alterar, né, a legislação para facilitar, já que quase a maioria das ocupações já podem ser feitas de um modo mais flexível na legislação atual. E o que esses PLs estão propondo? Eles estão propondo estender esse procedimento mais flexível para áreas até 2.500 hectares. Então, são áreas que englobam médias e grandes posses. Então, essas alterações, na verdade, a gente observa que elas não estão beneficiando os pequenos agricultores, eles estão beneficiando os médios e grandes agricultores. Alguma desses PLs pretende, inclusive, permitir a regularização de quem já é proprietário. A pessoa já tem um título da terra, ela invadiu, ocupou uma terra pública e pretende permitir que essa invasão seja regularizada. Quer dizer, esses projetos de lei, eles flexibilizam de tal forma a lei de regularização fundiária que é praticamente um chamamento. Olha, pessoal, vamos invadir, né, o patrimônio público, as terras públicas, porque a gente vai permitir essa regularização. E esse limite de 2.500 hectares é um limite constitucional, né? Então, assim, seria preciso mudar a Constituição para mudar esse limite. Então, na verdade, a gente percebe que a vontade é de aumentar cada vez mais, flexibilizar cada vez mais a ocupação de grandes, né? Porque os pequenos eles já podem ser regularizados e essa regularização não está sendo feita, não é por um problema na lei. E, por fim, a questão ambiental, esses projetos de lei, os parlamentares também dizem, olha, a gente é sensível à questão do desmatamento e a gente não vai permitir a regularização de áreas com desmatamento ilegal, ou a gente vai exigir que esse passivo seja regularizado. E, na verdade, ao contrário. As regras hoje, com relação à regularização ambiental, né, dessas posses, elas já não são boas, né? Hoje, essas regras já são muito fracas e permitem que a regularização fundiária seja feita sem um compromisso da regularização ambiental. E o que esses PLs que estão em tramitação fazem? Eles vão dificultar ainda mais, né, que o órgão ambiental
faça essa vistoria pelo desmatamento ilegal. Eles estão criando uma definição de infração ambiental completamente restritiva. A gente já tem a definição na legislação e eles vão flexibilizar ainda mais, permitindo a regularização de áreas que foram desmatadas ilegalmente. Então, o conjunto dessas propostas de mudança na regularização fundiária simplesmente vão anistiar desmatamento ilegal, incentivar novos desmatamentos, incentivar ainda mais a grilagem. Né? Tem dados recentes que mostram que o aumento de desmatamento tem sido feito cada vez mais em terras públicas. E, de certa forma, esses PLs estão facilitando, né? Eles estão autorizando que isso aconteça. E o mais grave é que isso tudo está sendo feito nesse momento, né? No momento onde os projetos estão sendo discutidos sem a participação da sociedade civil. Mais do que isso, né? Eles não estão passando nas câmaras técnicas. Né? Então, todos os PLs têm um pedido de urgência para que sejam aprovados, né, no rito sumário, diretamente no plenário das casas legislativas. Então, é preciso estar muito vigilante. Com relação ao PL 510, por exemplo, houve um pedido de audiência pública e a gente percebeu que, nas audiências públicas que foram feitas, os senadores ficaram sensíveis aos argumentos dos expositores, dos debatedores nas audiências. Então, assim, quando há um pouco mais de debate, essas questões ficam mais claras, a gente percebe que esse conjunto de afirmações de que é preciso mudar a lei, ele não se sustenta. Né? Então, a gente não pode permitir que esses projetos sejam feitos sem o debate com a sociedade civil, além do que o debate principal, né, não está posto na mesa lá dos parlamentares no momento, que é a destinação das terras públicas, que é a regularização fundiária de outras categorias fundiárias, né? Hoje, justamente ao contrário, o PL 490 e outros projetos de lei relativos aos indígenas querem restringir a demarcação de terras indígenas. Então, eles querem restringir a demarcação de povos e comunidades tradicionais e simplificar e facilitar a regularização da grilagem das pessoas das médias e grandes áreas que foram ocupadas totalmente à margem da lei. Então, hoje o que a gente vê é o contrário do que deveria estar sendo discutido. A gente deveria estar discutindo formas de garantir o direito de propriedade ou de posse de povos e comunidades tradicionais, né, a regularização fundiária de unidades de conservação, e não, a gente está nesse momento facilitando a regularização de áreas que foram griladas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer, que não é exatamente um projeto de lei, mas é um retrocesso na agenda ambiental brasileira, que foram as mudanças nas regras de fiscalização e imposição das multas ambientais. Então, tudo que está sendo falado hoje, né, sobre o licenciamento é um instrumento fundamental para prevenir os danos ambientais. Agora, uma vez tendo acontecido um dano, uma infração ambiental, é preciso que essa infração seja punida, né? Então, a política ambiental brasileira, ela se baseia muito nessas regras de comando e controle. A gente tem regras que impõem padrões, né, jurídicos de proteção ambiental e uma fiscalização para saber se essas regras estão sendo cumpridas. Em 2019, o decreto 9.760, ele alterou bastante esse procedimento de aplicação, julgamento e cobrança das sanções ambientais, né, das multas e outras sanções, com a criação de uma etapa de conciliação ambiental. E a primeira questão que se coloca com relação à conciliação ambiental diz respeito à sua regulamentação. Ela foi regulamentada em 2020 por uma instrução normativa e pouco mais de um ano depois, né, em abril deste ano, essa instrução normativa ela foi revogada e substituída por uma outra instrução normativa, que trouxe diversas questões assim, muito complexas e controversas. Houve uma gritaria geral e dias depois o governo já alterou novamente essa segunda instrução normativa. Então, assim, a gente vê, falou-se muito em segurança jurídica, e a gente vê que essa mudança constante, né, do procedimento
administrativo sancionador, que é esse procedimento que estabelece, né, impõe as sanções e julga e cobra sanções, essas mudanças constantes, elas trazem muita insegurança jurídica e, ao mesmo tempo, trazem um custo muito grande ao órgão ambiental. Quando os órgãos federais, IBAMA e CMBio, estavam se preparando, né, para implementar essas novas regras que afetam a fiscalização com a conciliação ambiental, as regras mudaram. Então, há um custo muito grande de aplicação dessas novas regras. E a segunda questão da conciliação ambiental é que a sua implementação tem sido completamente falha. Então, desde a edição, né, desse decreto, dessas instruções normativas, o IBAMA já lavrou milhares de autos de infração, mas até o final de abril deste ano, em torno de 250 audiências de conciliação tinham sido realizadas. Então, o que acontece? A gente tem hoje milhares de autos de infração, processos que estão completamente paralisados, né, que não andam. E isso tem um impacto enorme, por exemplo, no desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque as ações de fiscalização e a imposição de sanções, como a multa, a destruição e apreensão de equipamentos ou o embargo da área, são essenciais para a prevenção e o combate do desmatamento ilegal. Então, quando esse conjunto de atividades, né, de fiscalização e imposição de multas, quando essas atividades são enfraquecidas, há uma mensagem muito clara de que o sistema não está funcionando. E essa mensagem, ela chega lá na ponta, né? Ela chega lá nas pessoas que estão no campo e passam a ter uma percepção de que elas não serão punidas por novos desmatamentos. Então, a gente tem um conjunto de regras e de projetos hoje no país que estão incentivando novos desmatamentos, regras que dificultam, né, a prevenção e a punição desses desmatamentos. E uma outra questão muito importante relativa a essas alterações no procedimento sancionador diz respeito à concentração do julgamento dessas sanções, né, das multas, dos embargos, na mão, em primeira instância, na mão dos superintendentes estaduais e, em segunda instância, essa centralização no presidente do IBAMA. Então, assim, hoje, todos os autos de infração, né, que é o documento onde você aplica as sanções ambientais, eles vão ser julgados em primeira instância pelos superintendentes estaduais. E, se houver um recurso a essa decisão, vão ser julgados pelo presidente do IBAMA. No entanto, essas pessoas ocupam um cargo político, né, um cargo político e podem exercer um controle sobre essas decisões. Novamente, isso passa uma mensagem de que há uma fragilização da governança ambiental, há uma fragilização do sistema sancionador e é importante lembrarmos que esses servidores, né, esses cargos de confiança foram todos substituídos recentemente por pessoas que não têm necessariamente a competência técnica ou a experiência em gestão ambiental e elas são as responsáveis por fazer a decisão, né, por fazer o julgamento dessas sanções. Então, a gente também, recentemente, o presidente do IBAMA foi afastado no âmbito de uma investigação por supostos crimes ambientais. Então, a gente observa que essa fragilização da governança, ela tem impactos significativos em todas, na política, na agenda ambiental brasileira como um todo, mas, sobretudo, numa questão muito sensível hoje, que é a questão do desmatamento ilegal na Amazônia. Enfim, esses são os dois temas principais que eu gostaria de trazer para vocês e eu vou deixar para discutir novos temas nos debates. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Cristina, pela sua fala, que trouxe essa outra camada de complexidade à discussão do licenciamento, que passa pela regularização fundiária, ambos projetos de lei marcados como prioridade, né, pela agenda do governo federal. Então, a gente percebe que nossos olhares devem estar voltados ao mesmo tempo para tantas outras ameaças à legislação ambiental no Brasil, né? Muito obrigada pela sua fala. Agora eu gostaria de apresentar o último palestrante do dia, para depois a gente voltar para a nossa rodada de diálogo. Seja bem-vindo, Raoni Rajão, associado de Gestão Ambiental. Boa noite. Boa noite. Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Fica à vontade, Raoni, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, Marina, um prazer estar aqui com vocês. Enfim, eu não sou, da minha área não é jurídica, né, é gestão ambiental e essa articulação com política pública.
né? Então, de certa forma, foi muito interessante essas apresentações anteriores, que foi possível, de certa forma, fazer um zoom, né, nesses diferentes aspectos do desmonte ambiental que nós estamos vendo. Mas eu gostaria, então, de chamar a atenção, né, da interligação e da sinergia, né, do que, de fato, se apresenta, ao meu ver, como um grande combo, né? Ou seja, o que é uma boiada? Uma boiada não é só um boi. Se passar um boi, você puxa no laço e traz para dentro. O boi, quando ele se junta com outras dezenas de animais, torna-se uma manada incontrolável. É isso que gera o efeito destrutivo, né? É o efeito conjunto, né, dessa relação, né, desses diferentes projetos. Né? E qual que é um dos objetivos? Né? Tem vários, mas tem um objetivo muito claro quando você vê o conjunto da obra, que é um combo voltado para roubar a Amazônia. Por quê? Porque grande parte da Amazônia brasileira, é terra pública. É terra minha, é sua, de todos nós. Né? É um recurso para o país e é uma infraestrutura verde que garante o domínio da energia hidrelétrica mais barata para o país, que garante um ciclo de 2 safras, né, de milho e soja por ano em cima da mesma área, sem, né, necessitar, né, de irrigação. Né, é algo que controla o clima, que reduz as temperaturas, ou seja, ele traz uma série de benefícios para o país. Né, ou seja, não é uma área, um vazio que está lá, de certa forma, impedindo o desenvolvimento com aquelas árvores que estão atrapalhando o Brasil. Não, aquelas árvores são, né, uma infraestrutura básica para poder manter, né, o país. Né? E hoje nós temos, na região amazônica, cerca de 40 milhões de hectares de terras públicas não destinadas, né, de federais, inclusive, não destinadas. Né, e que, de certa forma, basta você invadir aquela área, né, entrar com um processo de regularização, né, e pagar uma taxa que não passa de 10% do valor de mercado daquela área, que já é baixo, né, e por um valor muito pequeno você consegue obter, né, grandes fazendas, grandes extensões de terra na Amazônia, privatizando um bem que é de todos nós. Acontece que esse processo, né, de tomada da terra e degrilagem, que inclusive é o grande vetor do desmatamento, ele tem uma série de entraves legais, né, que por mais falho que seja a atuação do governo, e ainda mais do atual governo, né, com o desmonte dos órgãos de fiscalização, existem alguns entraves legais que aumentam o risco desse tipo de atividade, que inclusive vale a pena lembrar que é uma atividade altamente capitalizada e organizada, porque para poder desmatar um campo de futebol, você precisa investir pelo menos R$1.000 em equipamento, em pessoal, né? Ou seja, não chega, se desmata, né, 10 mil quilômetros quadrados na Amazônia simplesmente com pequenos produtores com um machadinho. Você precisa ter, de fato, ali um investimento, e esse investimento busca um retorno. Né? E é claro, se você tem leis que impedem, que prejudicam, que aumentam o risco desse investimento de capital, você, de certa forma, segura um pouco esse processo e você aumenta o risco, né, e o custo embutido desse processo. Né? E esse conjunto de leis, o que ele faz? É reduzir essas proteções para acelerar, né, esse processo de tomada da Amazônia. Como? Né? E aí a gente nós precisamos olhar então as barreiras. Primeira barreira, invadir terra pública é crime. Só que, como existe uma lei que possibilita a regularização de áreas invadidas de maneira mansa e pacífica até 2011, aqueles que querem invadir invadir em 2012, 2013, 2014, estão preocupados porque a qualquer momento eles podem ser submetidos a um processo, inclusive, criminal. Né? Outra questão, né, existe ali uma vontade muito grande, né, de expandir a mineração, de expandir o garimpo, de expandir atividades agrícolas de grande porte e de pavimentar, né, estradas, né, reconstruir, né, pavimentação de estradas pela Amazônia fora para poder facilitar e possibilitar o acesso a essas terras que precisam ser griladas. Só que, por exemplo, hoje, né, você tem processos como o da reconstrução da BR-319, que rasga o coração da Amazônia, que estão paralisados porque precisam do licenciamento ambiental. Segundo ponto, você também tem todo um plano para poder reduzir drasticamente o custo de transporte da Amazônia com construção de ferrovias. Só que hoje, né, como é analisado o impacto indireto dessas ferrovias, ou seja, como que ela atua em toda uma região, em toda uma bacia hidrográfica, né, isso é um fator limitante, né, de você construir, fazer essas obras. Também existe ali, né, a vontade de você pegar os assentamentos
né, que historicamente, hoje, inclusive abandonados, né, pelo poder público, né, e conseguiu consolidar aquelas áreas que foram utilizadas para a reforma agrária com pequenos imóveis em grandes fazendas. Né. Agora, tem um limitador, porque a regularização daquelas áreas segue, né, leis próprias, inclusive até mais difícil do que as áreas privadas. Também terras indígenas. Terras indígenas é um impeditivo, né, para esse processo de desmatamento e expansão, e finalmente, né, você pega esse estoque de terra, tem acesso ao mercado nacional, né, mas para poder vender essa terra para investidores estrangeiros, hoje a lei traz alguns entraves. Por isso que, se você for analisar, cada um desses projetos de lei que estão com prioridade, estão sendo votados, derruba cada uma dessas barreiras para poder abrir caminho para aí sim a boiada passar. Começando pela MP 910, né, que é a MP da grilagem, que depois foi convertida em PL, e última versão PL 510 no Senado, né, que anistia exatamente essas invasões ilegais. Ou seja, ela praticamente torna inútil, né, a legislação de 66, que indica como crime a invasão de terras públicas. Inclusive, né, tem um dispositivo no PL 510 do senador Irajá que diz que, se você invadiu uma área ilegalmente e não tem condições de obter aquela área nas modalidades estabelecidas pela legislação, não tem problema. O governo vai fazer uma licitação pública e nessa licitação quem invadiu ilegalmente tem preferência. É como se você falasse que quem roubar o carro da polícia depois tem preferência no leilão. Né? Imagina, né? Assim, é um absurdo, né, que é colocado. Segundo, o PL 4348 de 2019, que inclusive já foi aprovado no Senado, que possibilita aplicar as mesmas regras de regularização fundiária que em áreas privadas, em áreas, né, fora do assentamento, para dentro dos assentamentos. Isso significa, juntando com o combo da PL 510, com uma autodeclaração e uma imagem de satélite, consolidar numa grande fazenda 2.500 hectares, que corresponde a 25 lotes de pequenos produtores. E que depois vão obter, você vai ter essa pessoa que vai obter essa área, essa grande fazenda de 2.500 hectares, e inclusive agora que ela tem o título da área, ela pode inclusive mobilizar, né, fazer um pedido na justiça e mobilizar, por exemplo, a polícia militar para expulsar as pessoas que vivem lá há décadas, enquanto uma reintegração de posse, já que ele tem o título da área. Então, nós estamos falando ali de um processo que, inclusive, vai gerar uma explosão da violência, inclusive uma violência legitimada através do uso do poder público, o uso da polícia. Né? Outro ponto também, o próprio licenciamento. Um dos pontos mais controversos do licenciamento, né, é, primeiro, a extinção da necessidade de licenciamento para poder reconstruir, né, rodovias, e durante a década de 70, né, o regime militar construiu e pavimentou, né, de maneira, inclusive, muito né, pouco rigorosa, várias rodovias em toda a Amazônia, né, não só a 319, mas você tem um trecho adicional da Transamazônica, você tem também, né, a rodovia que segue na Calha Norte, ou seja, nós estamos falando aqui uma série de rodovias que cortam, né, uma grande parte da Amazônia, que inclusive foram abandonadas, hoje se encontram, né, de difícil acesso, e esse difícil acesso é que impede, inclusive, o acesso a esse estoque de terra pública que se localiza principalmente no estado do Amazonas. E com a nova lei de licenciamento sendo aprovada, simplesmente não é mais necessário medir o impacto ambiental daquilo. Né? E nós estamos falando aqui realmente de algo que vai mudar muito substancialmente. É a mesma coisa com relação às ferrovias. Né? Eu gostaria de citar aqui um estudo que o nosso grupo de pesquisa aqui no UFMG realizou, analisando o impacto da Ferrogrão, né? E que, né, parte ali da parte central de Mato Grosso, de Sinop, né, centro-norte, e que vai até o porto de Miritituba. E o argumento que é feito, bem, como uma ferrovia de 2 pontos, ela não tem um impacto no seu entorno. Então, só vou analisar aquela faixa de 8 quilômetros para poder ver se existe ali, por exemplo, algum impacto de alguma terra indígena, etc. Só que o que nós vimos com a construção da Ferrogrão, e principalmente com a criação de um porto de embarque, né, de um ponto de embarque em Matupá, né, que fica ali na região norte de Mato Grosso, você vai reduzir substancialmente o custo de transporte em toda aquela área. E não só no entorno, mas também em áreas, inclusive, longínquas, né, indo além, inclusive, do Parque Indígena do Xingu. Isso significa que hoje existe uma estrada estadual que corta o Parque do Xingu no meio, né, de difícil acesso,
mas que, como vai haver uma demanda muito grande, né, uma tendência muito grande de transportar a soja atravessando o parque para poder fazer ele embarcar em Matupá, teremos com certeza uma pressão política muito grande para poder asfaltar aquela área. Aí você tem o rio, que hoje você tem uma balsa que é operada pelos índios. Ela vai ser destruída, todo esse sistema, e vai ser construída provavelmente uma ponte, ou seja, todo um processo que depois vai gerar uma transformação que vai rasgar, né, que vai quebrar o Parque Indígena do Xingu no meio. E pela legislação proposta, não vai ser problema do empreendedor, porque está fora daquela faixa dos 8 quilômetros pré-determinada, né? Mesmo sendo, obviamente, algo que foi causado por aquela nova obra, né? Então, ou seja, o que nós temos aqui, efetivamente, né, mais do que um conjunto de projetos de lei separados, é todo um combo, né, todo um conjunto, né, que combinado realmente, né, vai ter efeitos aí, né, e vai embutir altas taxas de desmatamento na Amazônia, não só para os próximos anos, mas talvez até para as próximas décadas. Ou seja, nós estamos falando algo aqui, né, que nós vamos ter que explicar para os nossos netos e bisnetos o que a nossa geração fez para poder impedir isso e como foi possível, né, realmente ter um conjunto de legislações, né, que desfazem, né, não só o que foi construído nos últimos anos em termos de legislação ambiental, mas o que foi construído nos últimos séculos. Né, a legislação florestal brasileira e toda a discussão, por exemplo, que foi construída em torno do licenciamento ambiental ainda na década de 80, é uma consolidação de um debate civilizatório. Né, e nós estamos, inclusive, jogando tudo isso fora em nome de quê? Né, para beneficiar quem? O ponto é esse. Quem é que ganha com esse tipo de ação que está sendo feita? São as grandes empresas que querem fazer investimentos estruturantes para poder reindustrializar o Brasil, ou são aqueles que querem ter o seu caminho para poder roubar o nosso patrimônio público facilitado ainda mais? Né? Essa é a grande pergunta que eu deixo aí para reflexão. Obrigado. Muito obrigada, Raoni. Com certeza uma pergunta a ser bastante elaborada aqui por todos nós que trabalhamos na área, né? Percebo na sua fala justamente a sincronia que esses PLs, que esse combo, que essa boiada tem para facilitação e derrubada dessas barreiras legais, né? Uma espécie basicamente de pedalada através de mecanismos legais, legalizar atividades que antes não eram, né? Então, aqui caminhando então para a nossa segunda parte do nosso trabalho hoje aqui nesse painel. Muito obrigada, Raoni, pela sua intervenção. Gostaria, então, de chamar a todos para a nossa rodada de diálogo. Seria um espaço de comentários finais, de algum complemento que vocês acham interessante, de estabelecer perguntas para o nosso público, né, justamente. O objetivo desse diálogo é promover esclarecimento sobre os diversos retrocessos das leis ambientais aqui citadas, entre aspas, antes em vigor no Brasil, né, agora à beira do desmonte, a explorar um pouco dos impactos que serão sentidos nos diversos âmbitos da sociedade, como esses projetos de lei da regularização, da mineração em terras indígenas e do licenciamento ambiental acabam por acentuar os conflitos agrários, né, como a gente veio discutindo aqui na questão da regularização fundiária. Além de priorizar certas atividades econômicas, é importante que abordemos nesse diálogo agora as consequências da falta de debate público e democrático durante o processo de análise e discussão, né. Essas discussões se dando num período de pandemia com pouca participação presencial. E, por fim, como esse desmonte e fiscalização ambiental traria impactos negativos na garantia de um meio ambiente equilibrado, saudável, biodiverso, tanto para as gerações que agora habitam, quanto para as futuras. Então, um pouco com essas perguntas, indagações, que eu passo a bola para vocês. Gostaria, então, de que os comentários fossem também na mesma sequência das falas. Então, eu chamo agora a Luísa, que foi a nossa primeira palestrante. Muito obrigada, Luísa. Joia. Obrigada, Marina. Então, eu acho que os impactos desses retrocessos todos a gente já está vendo. O mês de junho bateu os últimos 14 anos em focos de calor. Cada vez que sai um dado novo de desmatamento, a gente bateu o ano anterior ou o mês anterior, que foi maior do que o ano anterior, desde o início do governo Bolsonaro, que foi quando, de fato, se instalou um projeto de governo voltado para isso. Então, esses números, na verdade, mostram o sucesso na implementação desse projeto, né, e que agora está dentro do Congresso Nacional. Né? Boa parte dos parlamentares deu as mãos para esse projeto e está permitindo, está favorecendo a aprovação agora num novo nível, né, no nível legal,
de fragilização da nossa legislação ambiental. Então, isso já está sendo sentido na prática, também com relação à violência contra povos, né, os dados da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, também, que anualmente divulga seus dados de violência no campo, também mostram acréscimo desde 2019, mas com tendência de acréscimos a cada ano, né? Isso vem do quê? Isso vem da falta do desmonte institucional causado pelo governo, né, quando tirou a autonomia dos órgãos, tirou o orçamento, reduziu a equipe de fiscalização, né, e que gerou um aumento, né, deixou o crime rolar solto. Isso vem de os discursos, todas as menções que vêm de líderes como o presidente, como ministros, né, de facilitação também do crime, né, e isso vem dessa tentativa constante de fragilização na legislação. Então, a gente vê que, de um lado, o governo retira os meios de fiscalização e de combate ao crime, e, de outro lado, o Congresso Nacional, né, junto ali com a bancada ruralista, com a base governista, tentando avançar na fragilização da legislação para o quê? Para fazer com que o que hoje é ilegal simplesmente passe a ser legal. Então, que, né, os nossos dados, então, de desmatamento ilegal, que, aliás, o MAP Biomas mostrou, né, que 99% do desmatamento ocorrido no passado tem indícios fortes de ilegalidade, que simplesmente a gente consiga consertar esse número, não solucionando a causa, né, mas simplesmente modificando a legislação, de forma que, então, a gente possa estar livre de desmatamento. Porém, esses produtos, né, que são produzidos aqui no Brasil, não vão estar livres de desmatamento, eles vão estar manchados de desmatamento, de sangue, né, e isso não é benéfico, isso não é desejável, né. Eu tenho certeza que as empresas aqui, parte do Instituto Etos, não desejam isso. A gente deseja cada vez mais transparência nas cadeias, né, de produção dos nossos produtos a partir de matérias-primas da floresta, a partir da agropecuária, né. A gente deseja uma legislação que nos ajude a ter segurança, transparência e produtos de fato livres de desmatamento, né, e que possam gerar cada dia menos emissões, enfim. Então, com isso, eu novamente, assim, eu convido, convoco, rogo para que as empresas, né, quem estiver nos escutando, de fato, fique cada dia muito mais alerta, né, informado sobre o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional. A situação é séria, né, a gente tem uma série de projetos que representam um forte retrocesso ambiental. A Cristina, o Rajão trouxeram aqui, né, a regularização fundiária, que na verdade são projetos de grilagem de terras. O projeto 490 é um projeto que altera o Estatuto do Índio e que vai ser muito maléfico para os povos, né? O licenciamento ambiental, que agora está no Senado, a gente precisa do engajamento da sociedade como um todo, isso inclui as empresas também. A gente precisa pressionar os nossos representantes para que essa boiada cesse. A gente não pode continuar a caminhar para cada dia mais retrocessos que podem ser irreversíveis, né? Essa é a sinalização no momento, de fato de tentar avançar em desregulamentações que depois vão tornar cada dia mais irreversíveis esses impactos. Então, espero que a gente possa caminhar juntos para um Brasil melhor. Com isso, agradeço. Nós que agradecemos, Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, realmente um debate muito importante. Já vou circular a palavra novamente. Sueli, fica à vontade para suas considerações. Vamos lá. Bom, eu vou na mesma linha da Luísa. Eu acho que as consequências dessa desregulamentação toda, dessas leis, na verdade, acho que até perversas, que estão sendo votadas ou estão prestes a serem votadas, muita degradação ambiental, problemas sociais, desequilíbrio climático. Ninguém ganha com isso, né? Quem que é beneficiado por esse tipo de leis, quando elas são aprovadas, né? Normalmente, quem só vê o lucro a curto prazo,
não está preocupado com um desenvolvimento assim consistente, robusto do país, que compatibilize crescimento econômico com a proteção ambiental. Quem se beneficia diretamente, em parte dessas propostas, são grileiros, desmatadores ilegais, mineradores ilegais. Quem se beneficia, na verdade, é o criminoso. Isso é muito duro, o país não pode aceitar isso, assim, é muito sério. A população tem que saber o que está acontecendo e tem que saber quem que está se beneficiando desse tipo de medida. Eu acho que, em termos do setor produtivo, assim, do setor empresarial, é muito importante a gente esperar assim, que eles se manifestem, aquela parte, aqueles que trabalham na legalidade, que estão contra esse tipo de visão tão arcaica, né, de crescimento econômico, tão baseada no caos e no conflito social. O setor empresarial, assim, é muito importante que ele se manifeste contra tudo isso e que a gente une esforços entre ambientalistas, parlamentares que atuam tanto em defesa do meio ambiente como em defesa dos direitos humanos, e que a gente une esforços contra o que está acontecendo. Assim, realmente uma boiada em série e cumulativa, como disse o professor Rajão, e é muito duro tudo isso, e o único caminho, gente, é muita luta, muita resistência. Não tem outra coisa para fazer pela frente. Com certeza, Sueli. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Com certeza, suas falas foram muito explicativas do cenário brasileiro. Agora eu gostaria de passar a fala, então, para o André Lima. André, fica à vontade. Muito obrigada. Pois é, gente, assim, eu não posso dizer que existe uma quadrilha por trás de tudo isso, né? Mas a gente observa algumas coisas, né? O ministro do Meio Ambiente não caiu, ele fugiu de uma condenação no Supremo Tribunal Federal, de uma suposta prisão, que em tese estaria sendo gestada no STF, e por conta de uma eleição ano que vem, né? Associado à liberação, né, suposto beneficiamento de madeireiras na Amazônia. A gente vê uma MP, né, que foi gestada pelo secretário de Regularização Fundiária, Naban Garcia, no Ministério da Agricultura, MP 910, e o deputado Lira, presidente da Câmara, assume uma posição de tentar converter esse projeto de lei, aí, o 2633, em algo parecido com essa MP, grilagem de terra. Atividade madeireira, grilagem de terra. Projeto de lei de deslicenciamento ambiental, ao lado de um projeto de lei que afeta terras indígenas, ao lado de um projeto de lei que cria uma figura chamada Estrada Parque, que não é para fiscalizar a unidade de conservação, é para rasgar a unidade de conservação no meio. Então, façam a soma aí. Infraestrutura, grilagem de terra, atividade madeireira e eliminação de terra indígena, né? Se isso não é, como disse o nosso amigo Rajão, o grande combo da destruição da Amazônia, né? E organizado por quem? Pelo governo e seus agentes. Eu volto a dizer, não posso dizer que existe uma quadrilha por trás de tudo isso, mas é para a gente refletir, né, a conexão entre as coisas, né? E aí, cadê os nossos amigos do ESG, Environmental, Social and Governance? Acho muito importante os promotores da agenda ESG entrarem em cena e salvarem o nosso Brasil, a nossa Amazônia, porque se ficar na conta dos ambientalistas, já era, né? A Câmara dos Deputados já mostrou isso, e o nosso presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na votação da Eletrobras, também mostrou que não está lá assim muito preocupado com preço de energia, energias renováveis, mudanças climáticas, né? Eu ainda tenho uma fé e acredito que é possível reverter, equilibrar o jogo no Senado. Na Câmara, sinceramente,
não vejo como, nesses próximos ano e meio, 2 anos, mas acho muito importante uma ação no Senado para a gente chamar aqueles que já governaram estados, pretendem governar estados e, portanto, tem que governar não só para garimpeiro, madeireiro, pecuarista, né, mas também para os demais brasileiros que querem uma Amazônia sustentável, próspera, biodiversa, né? Esse é o chamado e o pedido que a gente faz. Muito grato pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, André, pelos seus comentários, pela sua participação aqui conosco hoje. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cristina. Muito obrigada, Cristina, também. Obrigada, Marina. Pois é, essa me preocupa, não querendo ser totalmente pessimista, né, mas a Sueli chama o pé do licenciamento da mãe de todas as boiadas. Eu tenho muita preocupação que ela não seja mãe, que venha uma avó, que venha algo pior pela frente, porque se efetivamente, são vários PLs, né, André? Não dá para a gente mencionar todos. A gente acabou não falando do PL 191, que pretende liberar a mineração em terras indígenas, garimpo, etc. São vários. Tem PLs para alterar o Código Florestal. A gente não se esquece que, ano passado, 2 anos atrás, o próprio senador Flávio Bolsonaro propôs acabar com a reserva legal. E, há pouco tempo atrás, a gente conseguiu fazer com que ele arquivasse, porque nada diz que ele não pode voltar. Então, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo um momento terrível, mas não é necessariamente o fim do poço, né? O buraco pode ser pior. Mas, para a gente não terminar essa conferência com um tom tão pessimista, eu vou um pouco na linha também do que disse o André. Precisa, sim, cadê o agro-responsável, né? Cadê as empresas? O professor Ramon, ele publicou uma matéria que ele falava das maçãs podres, né, do agronegócio. Como que uma minoria, né, pode contaminar a maioria que realmente quer fazer uma agricultura responsável, que quer fazer uma atividade privada responsável? Por que a gente vai deixar? Por que o setor está deixando isso acontecer? Então, respondendo a um pouco a pergunta, a provocação do Raoni, interessa a quem? A gente sabe que interessa uma minoria, e por que essa minoria está ditando as regras? Por que essa minoria está conseguindo com que seus representantes aprovem essas leis? A gente vê essa mobilização da sociedade civil, a gente vê a mobilização do terceiro setor, são diversos webinars como esses, conferências, trazendo as evidências de que a gente está seguindo o caminho errado. A gente precisa de mais, né? Como disse a Sueli, vamos combater com muita luta, né? A gente conseguiu as diretas, a gente conseguiu uma Constituição em 88. Por que a gente não vai conseguir barrar esse retrocesso? Eu acho que a gente tem condições e a gente precisa, mas a gente precisa de mais gente, a gente precisa mobilizar mais a sociedade. Essas questões precisam estar mais sensíveis. A gente não pode estar falando só para o nosso núcleo, só para quem já concorda. A gente precisa sensibilizar aquelas pessoas. A população, ela acho que não está entendendo. De alguma forma, a gente precisa mostrar que isso vai impactar o futuro, né? O futuro de todo mundo, o nosso, das próximas gerações. Porque essa destruição da Amazônia, como já ficou muito claro, ela tem impacto em todas as áreas. Esses impactos vão perdurar por muitos anos. Né? Foi muito esforço para reverter o desmatamento. E a gente não pode deixar isso abandonar. Né? Então, eu acho que a gente precisa de 2 frentes. Uma é conseguir sensibilizar mais a população, né? As pessoas precisam ir para a rua e dizer não ao que está errado, não ao desmonte ambiental, não à destruição das terras indígenas e também a esse setor privado, esse setor responsável. Não é possível que eles deixem manchar, né? Essas maçãs podres manchem toda as indústrias de o agro responsável do país. Então, eu acho que eu convido a essa mobilização permanente. A gente não vai arrefecer, a gente vai continuar na luta. Obrigada. Obrigada, Cristina, pela sua mensagem de otimismo. Então, agora para a nossa última participação do dia, Raoni, fique à vontade. Fazendo uma reflexão aqui, talvez, até para poder nos dar um pouco de esperança, né? Eu lembro na minha infância, né, eu gostava de sentar assim, na mesa dos adultos, ver os papos, etc. E um papo que se ouvia, né, não sei se vocês vão lembrar, era alguém falando assim, você viu fulano e tal, foi lá, roubou, está no emprego público, superfaturou, etc. Mas se você não estivesse lá, você não faria a mesma coisa?
a tal da lei da lei de Gerson, entendeu? Essa ideia que todo mundo rouba, é normal, se você tiver uma posição para fazer isso, faça, né? E eu acho que uma coisa positiva é que houve ali um debate, né, na sociedade, né, até porque viu-se os efeitos negativos disso a longo prazo, e hoje, se você falar isso numa mesa, né, tomando cerveja, as pessoas vão te achar um crápula, né? Agora, o interessante é que a mesma coisa não acontece na dimensão ambiental, porque as pessoas não entendem que uma pessoa que vai na Amazônia, invade uma área, né, manda construir uma estrada só para ele poder roubar terra, né? E, inclusive, assim, né, uma outra anedota rápida, certa vez eu conheci uma pessoa que fez parte de uma trupe de um senador ali da região norte que circulou na BR-319, e esse produtor do vídeo perguntou lá para as pessoas que estavam acompanhando, inclusive o genro desse senador: mas o que você está fazendo aqui, acompanhando? Não, eu estou vendo aqui umas terras para comprar. Descaradamente, assim, não tem terra pública, né? Não existe, até mesmo, né, na declaração dos bens, né, para a justiça eleitoral, né, os candidatos a prefeito, vereadores, etc., na Amazônia colocam lá terra grilada, né? É algo assim, que se faz com uma naturalidade que devia ser algo que a sociedade como um todo fala: peraí, você, prefeito, está dizendo que você é dono dessa terra aqui invadida? Essa terra é minha. Você está invadindo o Ibirapuera, você está invadindo o Parque Ibirapuera, você está invadindo o Parque Municipal aqui, ou do Mangabeiras, ou, né, ou a Floresta da Tijuca. Imagina se o milionário chega e desmata a Floresta da Tijuca e fala: não, agora eu vou construir uma mansão aqui, né? A mesma coisa acontece na Amazônia. E a população brasileira, da mesma forma que ela passou a entender a corrupção como algo que não é aceitável, ela deveria também passar a entender como que o roubo de terra e esse processo todo está sendo facilitado de maneira descarada, né, nesse atual momento, é algo também que tem que ser considerado inaceitável, né? Então, assim, talvez com uma mensagem de esperança, né, e ainda mais que a gente sabe aí, né, do trabalho do Ethos esses anos todos no combate à corrupção, né, conseguir mostrar e explicar para as pessoas como que a pauta da destruição ambiental está fortemente vinculada com a pauta do roubo do nosso patrimônio público. Eu acho que quando isso ficar claro, talvez a gente possa avançar aí numa transformação desse debate. Agradeço suas palavras, Raoni, agradeço as palavras de todos os nossos participantes aqui do painel hoje, agradeço novamente a participação, obrigada por aceitarem o convite. Gostaria de agradecer também nossa intérprete de Libras, Gislaine Martins, obrigada também. Então, para você que nos assiste, se você gostou dessa conversa, deixa seu like, deixa sua curtida, seu comentário, segue o nosso canal, assim você consegue ter as notificações das próximas atividades. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, um abraço. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde,
e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença. Todos os dias, criamos embalagens infinitamente recicláveis e contribuímos de diferentes formas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta. Grande parte dessa contribuição está na forma como tratamos uns aos outros e abraçamos as diferenças de ideias, comportamentos e atitudes. Porque na BOL somos uma só família, uma família que cultiva culturas, valoriza sotaques, respeita orientações, incentiva opiniões. Aqui, todos sentem que pertencem à empresa. Aqui, a nossa natureza inclusiva será para sempre infinita. E o que criamos pode até mudar, mas o que fazemos e como fazemos sempre fará a diferença. A gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em 7 dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio I'm Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. As formas de energia estão mudando e nós na Equinor também. É por isso que, além de petróleo e gás, investimos em energias renováveis. Apostamos na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E de Equinor. Brasil. O que essa palavra representa para você? A ideia de Brasil, assim como a de qualquer outro país, está em constante evolução. Somos muitos, somos diversos, somos movimento. E aqui na Gol, desde a nossa primeira decolagem há quase 20 anos, promovemos uma dessas versões de Brasil. Aquela que vê potência no encontro entre a simplicidade e a coragem da sua gente e sua intrínseca capacidade de inovar e produzir cultura, conhecimento e riqueza. Esse Brasil é forte e existe em cada um de nós. Nas grandes metrópoles do interior, na imensidão de nosso litoral e de nossas florestas. Nos últimos meses, experimentamos diferentes tipos de saudade. Das atividades mais corriqueiras, àquelas que nem sabemos descrever direito. Deu saudade de encontrar o Brasil. Ele está e sempre esteve aqui, pronto para superar desafios e te acolher. Nós conhecemos esse Brasil melhor do que ninguém. Sabemos que caminhamos em direção a tempos melhores e por isso convidamos. Venha matar as saudades do Brasil. A Hydro é líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Transformamos recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, em um local de trabalho seguro e protegido para nossos 34 mil empregados em mais de 40 países. No Brasil, estamos presentes em toda a cadeia do alumínio, com a extração da bauxita, refino da alumina e a fabricação do alumínio primário no Pará, e as fábricas de extrusão em São Paulo e Santa Catarina. A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes.
Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa: o futuro depende da forma que lidamos com o presente, do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar, para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo, assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência, dos produtos que oferecemos, às causas que defendemos. Impacto Positivo é do Itaú, feito para você.